Os bombeiros do estado americano da Califórnia tentam conter os incêndios na região de Los Angeles. E para falar sobre esse assunto, o Jornal da Manhã recebe Marcelo Rodante, especialista em mudanças climáticas e políticas públicas. Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom, a gente tem visto o que tem acontecido aí na Califórnia, as mudanças climáticas são uma realidade, a gente sente na pele, no nosso dia a dia, a população tem sentido bastante, são secas extremas, muita chuva, enchentes, alagamentos. No caso da Califórnia, eu queria que você conversasse com a gente sobre a principal causa desses incêndios. Olha, na Califórnia, realmente ali você tem uma junção de fatores, são vários elementos somados para chegar nessa situação tão catastrófica. Então, assim, o primeiro elemento e o mais evidente, ele provém dos ventos de Santa Ana, que são ventos quentes, são ventos muito fortes, que geram a propagação dos focos de incêndio quando eles começam. Então, esse é um elemento que tem que ser considerado. A geografia, a topografia, a diferença de pressão que vem do interior para a costa, mas esses elementos eles são conhecidos, eles não são recentes, eles datam de décadas e décadas e décadas conhecidas por aquela região. Mas, como você disse, o aquecimento global, a questão da mudança do clima faz com que esses ventos se intensifiquem, que as mudanças de pressão sejam mais altas, gerando situações mais graves. Outro elemento também ligado, e que é muito importante nessa equação toda, é a questão da vegetação seca. Então, houve um tempo de chuva que fez com que a vegetação crescesse e depois foi um período muito prolongado de seca, gerando, então, uma vegetação muito inflamável. E você também tem aí a atribuição de que esses ventos ou alguma situação que ainda não foi especificada, não foi definida, gerou esses focos de incêndio, ou causas humanas, propositais ou não, ou problemas elétricos, ou problemas das fiações elétricas nos postes de luz. Então, assim, essa situação combinada fez com que o fogo se alastrasse para direções muito difíceis de serem controladas. E esses ventos muito fortes, eles impediram que os helicópteros e que os aviões fizessem o seu trabalho dispersando água e produtos químicos para tentar abafar o fogo. Então você soma essa situação toda com uma área urbanizada, próximo de vegetações, são elementos muito propícios para gerar uma catástrofe dessa natureza. Lembrando que a Califórnia, nas últimas décadas, passou por vários incidentes muito graves de incêndios florestais. Exatamente, né, Marcelo? E foi durante o mesmo período ou o que chama atenção também desta vez é acontecer neste período? Sim, na verdade, assim, você tem ali a estação do outono muito propícia para esses ventos de Santa Ana. Então, eles aconteceram já em momentos diferentes. E lembrando que essa seca ela foi muito prolongada. Então, isso acontece normalmente ali em outubro, novembro, agora a gente está tendo isso agora em janeiro. Mas esse fenômeno de transformação e transição e alongamento, ele já vem sendo, nos últimos tempos, verificado. Pois não, Ana? Marcelo, bom dia. Eu queria saber se existia alguma forma de prevenir ou pelo menos de reduzir esses danos, se era algo que já era minimamente esperado, porque a gente sabe que nos Estados Unidos eles têm um sistema de controle climático muito tecnológico. Era possível prevenir? Tinha já alertas com relação ao que aconteceu? A sua pergunta é muito importante, ela vem sendo estudada e verificada muito nesses últimos dias. Na verdade, eu mesmo chequei e venho acompanhando isso no próprio site, por exemplo, oficial do CAL FIRE, e lá você verifica que existem planos presentes de preservação, existem relatórios e vídeos que demonstram essa preocupação que lá existe em remover vegetação seca, em fazer os amortecedores, em estar atento a essas questões todas. Então não dá para dizer que existe uma negligência absoluta, porque existe ali, um estado teoricamente preparado e atento a isso. Os ventos de Santa Ana, eles eram previsíveis, as questões dos incêndios, eles são previsíveis, não dá para dizer que isso foi um fato isolado ou novo, porque já existe um histórico de muitos incêndios naquela região,
Thomas, Camp Fire e vários outros. Então não dá para dizer que era imprevisível a questão do incêndio. O que se tornou não possível de controlar foi a junção desses muitos fatores. Então não se esperava um alastramento tão grande, não se esperava essa situação tão drástica. E aí vão vir essas perguntas que vão ter que ser estudadas no tempo. Até que ponto essas medidas que lá existem, elas foram suficientes? Até que ponto é necessária uma preocupação muito maior e planos muito mais efetivos para cuidar dessa situação? E aí a gente vai ter que entrar na questão da resiliência das cidades, em planos, em orçamentos, em financiamentos, em utilização de recursos. Então, todos esses temas, eles estão sendo discutidos agora e a gente vai precisar efetivamente compreender que com a mudança do clima, e esse é o principal ponto, são fatores que aumentam essa situação de não ser ponderável e não ser verificável. Então, isso a gente tem que estar muito atento a partir de agora. Bom dia, Marcelo. Eu queria tocar mais na questão da expansão imobiliária. A gente sabe que grandes mansões, grandes loteamentos são feitos na Califórnia, que é um estado, como você mesmo já sublinhou, há décadas vem sofrendo graves problemas de incêndio. Até que ponto esses planos de expansão imobiliária, né, enfim, condomínios, né, lugares afastados, eles estão preocupados com a possibilidade de aumentar esses riscos de incêndio, né? Lugares que naturalmente já seriam incendiados, digamos assim, e agora você tem casas na rota, né, desses eventos. Então, esse é outro ponto muito importante que também vem sendo discutido, porque, de fato, existem casas que estão em regiões de vegetação que é seca, em rota desses ventos e em rota desses incêndios, e aí você tem um problema lá das seguradoras que já vem se retirando e já vem tornando os preços praticamente impraticáveis, e essa questão da necessidade de uma expansão imobiliária ao mesmo tempo em que você tem esses problemas. Então, esse tema ele é muito sensível e a comunidade, naturalmente, sem uma catástrofe desse tamanho, ela acaba se acomodando e acaba fazendo essa expansão. Então, são visões de desenvolvimento versus de sustentabilidade, de preservação e de risco. São temas políticos e que afetam as opiniões. É lógico que quando uma catástrofe dessa acontece, um cenário apocalíptico desse acontece, fica todo mundo ali apontando para essa situação. Mas antes disso acontecer, essa expansão ela vai acontecendo. E não dá para dizer que ela é desordenada. Não dá para dizer que o Estado não tem uma preocupação ali com a urbanização e com esse tema. A gente vê isso na nossa política do dia a dia. Temas tão importantes, tão relevantes, conhecidos, eles acabam não andando porque você tem, às vezes, ali interesses e visões que são, às vezes, contraditórios e que eles acabam se chocando e as tomadas de decisão, as mudanças que têm que acontecer, né, as retiradas de locais, de casas ali construídas que teriam que acontecer por preservação, eles não acontecem, porque as pessoas não acreditam, elas não apostam que uma situação dessa tão drástica vai acontecer com elas. Esse que é o ponto. Isso sempre acontece distante, em outro lugar. Por exemplo, Los Angeles está vivendo isso agora de uma maneira muito drástica, mas a Califórnia como estado viveu outros episódios. Então, esse seu ponto, ele remete a uma necessidade de conscientização do drama que a gente vive. Em 2025, infelizmente, a gente vai ver outros casos extremos climáticos e a gente sempre vai voltar nesse ponto. As pessoas não deveriam estar lá, deveria ter sido feito mais prevenção, mas os recursos eles vão vir na COP29, que as nações se uniram para tentar fazer planos de financiamento para adaptação, perdas e danos e mitigação em países subdesenvolvidos que não têm recursos. Essa conversa não andou como deveria. Pararam lá em 300 bilhões de dólares, quando o pedido era de 1,3 trilhão de dólares para financiamento, falando aqui, região mundo. Então, esse tema está sempre presente e as soluções elas acabam não chegando, porque existe muita política e muito interesse contraposto que torna isso muito lento. Mas agora temos mais uma lição muito triste, muito árdua, de como essa falta de efetividade nos planos acaba gerando consequências muito trágicas. Marcelo, você tocou num ponto que eu ia tocar com você. Você falou da COP29, temos a COP30 esse ano. O Brasil vai sediar a COP30.
Em relação à COP, a gente sempre vê muitas discussões e muitas vezes poucos resultados. Eu queria que você falasse dos desafios para essa COP desse ano, participação do Brasil também e como que as discussões mundiais em relação ao clima devem ser feitas aí na sua avaliação. Olha, realmente esperava-se mais da COP do Azerbaijão, que foi a COP 29. Esperava-se que aquela COP fechasse ou andasse mais no tema do financiamento climático, né? Que houvesse formas e fontes dos recursos e valores pré-definidos em montantes maiores para que houvesse aí uma forma de assegurar os países subdesenvolvidos em relação a esse tema. E lá na COP29, que foi a última, esse tema ele não andou como esperado. Né? Ele melhorou um pouquinho o valor do financiamento, mas longe de ser o suficiente. Então, o Brasil vem como um país democrático, vem ali na área amazônica, vai ser ali em Belém do Pará, um estado amazônico, e vem com essa missão de protagonismo e de operar ao longo desse ano de 2025 muitas reuniões e muitos acordos para que as nações se comprometam cada vez mais com esse tema climático. E vai ter o desafio, que vai ser muito importante, da visão dos Estados Unidos em relação a esse tema. Existe aí uma possibilidade, parece que bem presente, de Donald Trump sair do Acordo de Paris. Será que ele vai sair? Será que isso muda um pouco essas relações em relação à COP? Será que isso vai esvaziar a COP? Né? Esse problema político, geopolítico que a gente vive hoje, de guerras, será que isso vai influenciar? Quando o Acordo de Paris ele foi celebrado, o mundo vivia outro momento geopolítico em que houve essa convergência para aquelas metas, né, de 1,5 graus Celsius, que inclusive a gente já alcançou em 2024. Então, assim, o Brasil ele tem um papel fundamental de fazer a costura e a mediação dessas conversas. O financiamento climático global ele é muito importante, porque, assim, foi trágico, foi horrível o que aconteceu na Califórnia, soma de fatores. Mas os Estados Unidos são um país que tem recurso. A Califórnia tem recurso, eles vão se reconstruir, a despeito de toda essa tragédia. Mas quando isso acontece em países subdesenvolvidos, os recursos não são os mesmos, a possibilidade de movimentação não é a mesma, a capacidade de adaptação não é igual. Então, esse tema ele vai vir muito forte na COP30, que o Brasil vai sediar, e essa conversa vai ter que ser tomada de uma maneira muito séria, com mais investimento. E como você disse, na COP existe muita discussão, mas os conflitos de interesses, de posições, de soberania, de isolacionismo, eles acabam dificultando uma construção mais consensual. Existe gente ainda que não acredita na mudança do clima e que acha que isso é conspiração, a despeito de cientistas, enfim, de painéis multidisciplinares de muitos cientistas apontarem que isso é um dado posto da ciência. Então, assim, quantos incidentes, quantos extremos vão ter que acontecer para as pessoas, para os dirigentes, né, para os grandes tomadores de decisão, os grandes empresários passarem a ver isso com outra ótica? É isso, nós recebemos Marcelo Rodante, especialista em mudanças climáticas. Marcelo, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, eu que agradeço. Ótimo dia a todos os ouvintes e a vocês. Muito obrigado. Até.